Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. O episódio da semana passada, sobre o Caibalion, foi muito bem recebido por vocês e, portanto, decidi fazer nesta semana mais um episódio com essa dobradinha entre filosofia e ciências da religião, mesmo porque isso faz parte dos objetivos deste podcast. Então, hoje vamos mergulhar em uma das encruzilhadas mais fascinantes entre filosofia, religião, história e ciência: o impacto do hermetismo no renascentismo. O hermetismo renascentista iluminou os caminhos da ciência, da arte e mesmo da espiritualidade moderna? Ou essa influência é apenas superficial, uma coincidência ou mesmo uma ilusão? E é isso que vamos ver hoje. Na semana passada, eu fui questionado se o tema que trabalhamos é verdadeiramente um tema do campo acadêmico. E sim, é um tema do campo acadêmico. Diversos autores se debruçam sobre estas questões em diferentes campos, como é o caso de Eliade, Yates, Hanegraaff, por exemplo. Obviamente, uma coisa é a postura acadêmica que abordamos em relação a estes assuntos. Outra coisa é a postura daquela pessoa que pratica falando para outros praticantes. Alguns desses estudos de abordagem acadêmica questionam o papel do hermetismo na Renascença na condução do pensamento medieval para o pensamento moderno, de modo que tenha influenciado o pensamento do homem em relação à sua forma de ver a natureza e a realidade, bem como ele mesmo. Há figuras importantíssimas para a ciência, como é o caso de Kepler e de Newton, bem como pensadores, como o caso de Francis Bacon e Ficino, que possuem em sua trajetória algum contato com o que hoje denominamos de ciências ocultas, de modo que podemos chegar a considerar alguns desses cientistas e desses filósofos como magos e alquimistas. Será que os estudos das temáticas herméticas destas figuras ilustres trouxe contribuições que culminaram no pensamento filosófico moderno e mesmo no que hoje entendemos por ciência? Essa é a grande questão que irá nos nortear hoje, e irei utilizar principalmente um artigo de Tiago Barbosa Vieira intitulado Magia e Hermetismo nas Origens da Ciência, a influência de textos herméticos no pensamento renascentista, para nos conduzir nessa questão. Bom, trouxe a vocês algumas coisas sobre o hermetismo no episódio passado. Hermes Trismegisto é a figura misteriosa por trás da hermética, os vários textos que compreendem um conjunto sistemático de práticas mágicas, astrológicas, alquímicas e teúrgicas de caráter teológico, filosófico, religioso. Durante o Renascimento, mais precisamente em 1463, Ficino estava se preparando para realizar as traduções dos textos de Platão, quando seu patrono, Cosmo de Médici, pediu para que ele deixasse de lado esse projeto e se lançasse em algo que necessitava ainda mais urgência, a tradução dos textos de Hermes Trismegisto. E aqui fica uma pergunta: por que Médici pediria para Ficino parar as traduções dos textos de Platão e focar nas traduções de um tal de Hermes Trismegisto? Então, existem várias tentativas da época de situarem Hermes Trismegisto como uma grande figura de uma suposta Era de Ouro no passado. Hoje sabemos que ele é uma figura que resultou das associações sincréticas entre o deus egípcio Tote e o deus grego Hermes, possivelmente criado no ambiente egípcio cosmopolita, que se desenvolveu no Império Macedônico durante o período Ptolomaico e posteriormente no Império Romano. O Corpus Hermeticum é uma coleção de textos de caráter místico, filosófico e religioso, sendo situado na categoria de textos herméticos filosóficos ou teoréticos. Sim, uma categoria de textos filosóficos ou teoréticos, porque há uma outra categoria de textos herméticos com um viés mais prático, centrado em astrologia, magia, etc. Quando me referi anteriormente à hermética, falei de uma quantidade muito maior de tratados herméticos do que os que estão aglutinados no Corpus Hermeticum de tradução do Ficino. Na hermética, os textos podem ter autoria atribuída a Hermes Trismegisto ou apresentá-lo como personagem principal, ainda que a atribuição seja a essa figura mítica. Sabemos
hoje, né, que os textos foram escritos por vários autores desconhecidos por um amplo período de tempo. Atenha-se aqui a ideia mítica do Hermes Trismegisto. Os renascentistas acreditavam na extrema antiguidade dele. Isso era muito importante, porque eles também acreditavam numa era de ouro na antiguidade que esperavam recuperar. Viam os antigos como muito mais próximos do divino do que os seus sucessores. Então, quanto mais antigo, mais se remontava a essa época de ouro. O passado era puro, era brilhante, tinha uma aura de santidade. E Ficino somou a influência de Platão e do neoplatonismo no período renascentista aos temas do hermetismo clássico. Hermes Trismegisto é antiquíssimo, um priscus theólogos, um mago anunciador do cristianismo. Os renascentistas o aceitavam como uma pessoa real, uma pessoa que existiu e que de fato escreveu aqueles textos herméticos que eles tiveram acesso. Isso era reforçado porque Agostinho e Lactâncio, ambos do século IV, aceitavam que Hermes Trismegisto existiu sem questionar isso. Embora havia sim questionamentos sobre Hermes Trismegisto, mas no que dizia respeito às suas capacidades, à sua presciência do futuro, né, a sua profetização de um filho de Deus, que se dizia que foi essas capacidades, né, essa presciência foram obtidas por demônios que esse Hermes Trismegisto referenciava. Né? Havia essa ideia torta sobre de onde Hermes Trismegisto tirou aquelas coisas, mas não havia o questionamento se ele tinha existido ou não. Então, Médici e Ficino pensaram que Hermes Trismegisto existia, que era o iniciador de uma prisca teologia, de uma filosofia perene, e rompiam com essa visão que ele tinha obtido o que sabia por meio de demônios, de tal modo a sustentar uma pesquisa, né, a tradução desses textos. Essa visão mítica perdurou até 1614, quando Casaubon demonstrou que estava acontecendo um equívoco histórico bem grotesco. Por meio de análises de filologia, ele identificou que os textos herméticos, não eram anteriores à era cristã. E os fixou por volta ali do século II, século III depois de Cristo. Ou seja, os textos atribuídos a Hermes Trismegisto surgiram em período cristão. Século II, século III. Isso foi um golpe grande na visão hermética, porque aí se destruiu a estrutura das ideias que se assentavam numa prisca teologia, numa filosofia perene, onde o seu principal representante, onde o seu iniciador era o Hermes Trismegisto. Destruiu os fundamentos da magia renascentista, que tinha fundamentos herméticos e cabalísticos alicerçados numa suposta filosofia egípcia antiquíssima. Abalou também aqueles que queriam desenvolver por meio do hermetismo uma espécie de teologia natural. Assentar-se uma mentira causou um grande desprestígio ao hermetismo, embora houve quem desconsiderou totalmente o que Casaubon descobriu, de modo que parecia que não conhecia essa visão, ou que ignorou essa visão e acabou continuando a adotar a lenda do Hermes Trismegisto como algo que factualmente aconteceu. O neoplatonismo renascentista ainda perdurou em meio às novas discussões filosóficas do período moderno. A atitude renascentista frente a Hermes Trismegisto continuou com alguns autores, mas particularmente também no surgimento do movimento rosacruciano, isso ainda continuou reverberando, né? Com o surgimento no século posterior ao movimento rosacruciano das ordens iniciáticas de um modo geral, a gente também vai tendo essa visão sendo perpetuada em total detrimento ao que Casaubon descobriu, mas a gente vê que essa visão ela vai ficando cada vez mais outsider. Ela vai saindo de um campo de pensamento mainstream e vai passando para um campo outsider.
por conta desse prestígio que surgiu, bem como também das próprias discussões que estavam havendo naquele período também. A gente vai ignorar o equívoco histórico dos renascentistas porque precisamos nos ater à influência que o hermetismo possa ter tido ou não no desenvolvimento do pensamento moderno. Já que os renascentistas viam o hermetismo não como uma mentira, mas como um fato cultural, como uma filosofia natural digna de ser estudada. Vale aqui, inclusive, falar uma coisa muito importante para nós hoje, que é, mesmo que a visão de determinada coisa seja uma visão mítica, ou seja, esteja dentro de uma linguagem mítica, mito não é sinônimo de mentira. Mito não é sinônimo de mentira. Tá? Não é porque algo é mitológico que nós devemos assumir que aquilo é uma mentira. Não é a postura que devemos ter quando estamos lendo um texto de mitologia. Mas aí, isso fica aqui para um futuro episódio, caso vocês tenham interesse. Para quem tinha aquela visão mítica, aquilo não é verdade. Tá? Para aquela sociedade que atribuiu aquilo não é verdade. Inclusive, era a forma como eles viam o mundo, era a cosmovisão deles. E a gente deve lembrar que era a cosmovisão deles. Devemos assumir que era a cosmovisão deles. E assim, nós não vamos ficar pensando, mas é verdade, mas é mentira. Né? Não, aquela é a visão deles. Então, para entender se houve influência ou não do hermetismo no pensamento moderno, a gente tem que ater-se ao que eles pensavam sobre o pensamento moderno, sobre o pensamento hermetista, não sobre o que a gente conhece hoje, sobre o pensamento hermetista, tá? Para essa análise. No período moderno, advém a discussão epistemológica, de modo que a forma de tentarmos entender o mundo começa a rejeitar o arcabouço filosófico antigo e passa a consultar a si mesmo, né, no processo, né? A própria razão, a própria sensação no processo. A natureza é algo universal, uma harmonia que abrange tudo para um renascentista, né? Inclusive, o homem é um ser presente, o homem é um ser que faz parte da natureza, mas que pode atuar no mundo, exercer a sua liberdade no mundo. A tradição mágico-hermética apoiava-se, na verdade, de um antiquíssimo passado, em uma era de ouro da humanidade. Já o pensamento moderno apoia-se numa visão de verdade como uma construção progressiva, contribuições individuais que se sobrepõem umas às outras, sempre avançando. A atitude muda de voltar-se para o passado para voltar-se para o progresso. Uma verdade que é progressiva, não a verdade que sempre houve no passado e que a gente perdeu esse acesso a ela de alguma forma. Também há uma atitude antiga de utilizar procedimentos para arrancar da natureza seus segredos, para dominá-la, para explorá-la. Atitude que Pierre Hadot vai chamar de atitude prometeica. Essa atitude engendrou a nossa civilização, a nossa ciência, a nossa indústria. Na antiguidade, as formas de expressão dessa atitude era a magia, a mecânica, os esboços do método experimental. A ciência acaba sendo o resultado da proximidade dessas três formas de expressão, né? Repetindo, magia, mecânica, esboços do método experimental. E de uma profunda transformação das mesmas, dessas três. Os magos medievais tentavam aumentar o poder do homem sobre os seus semelhantes e sobre a natureza. Os alquimistas tentavam produzir o ouro, prolongar a vida. Independentemente aqui da gente assumir que essa era uma visão mais interna do que uma visão mais externa, mas havia essa tentativa de modificar a natureza, né, de modificar a realidade por meio daquilo que estava sendo feito. Homens de modificar a saúde, né, no quesito de trazer mais saúde. E homens que juntaram essas aspirações à ciência tentavam produzir máquinas que permitissem ao homem fazer coisas que antes não podia, como voar, caminhar no fundo do mar, etc. Porém, no medievo, né, aqui também a gente ainda está vendo a visão medieval, as maravilhas que o homem produziria deveriam servir aos ideais do cristianismo. E no final da Idade Média, né, a Idade Média é um período longuíssimo, um período de 1000 anos. E quando eu falo do final, eu estou falando
do século XII, mais precisamente, que é quando essa noção de magia natural passa a ser relevante na discussão, né? Passa a ser mais utilizada. As maravilhas produzidas pela magia não eram maravilhas nesse sentido, mas possuíam uma explicação natural. Não eram feitos causados por demônios. Esses conhecimentos são passíveis de serem conhecidos pelo homem e estão escondidos secretamente na própria natureza, a partir das relações de simpatia e antipatia entre os seres naturais. A magia, então, se ocupava também dos estudos da, entre aspas, matéria, da natureza, das coisas físicas, e os seus estudantes e praticantes se defendiam dos ataques de que era original e causado pelos demônios. Então, nessa tentativa de tentar entender a natureza e de trazer benefícios para o homem, para a humanidade como um todo, né, para os ideais de cristandade, ou mais posteriormente para essa ideia de progresso, a magia podia ser utilizada, porque ela era algo que estava inscrita na própria natureza, ela não recorria, de certo modo, a elementos sobrenaturais, mas ela era por si mesma algo natural. Então, era um conhecimento passível de ser estudado sem ser gerado por coisas como demônios, né? Sem ter algo que pudesse favorecer uma perseguição por meio da igreja, por meio do poder político da época, enfim. Quaisquer poderes que o corpo possa produzir deriva dos elementos que compõem esse corpo. Tá? Agora a gente vai para a visão escolástica aqui, né, desse período medieval que chamamos de escolástica. Alguns efeitos não eram advindos dos elementos físicos que compõem o corpo, né? Nessa visão escolástica, que era uma visão mais particularmente voltada para Santo Tomás de Aquino, para no mix ali que ele fez das ideias de cristianizar, de certo modo, as ideias de Aristóteles. Então, alguns efeitos não eram advindos dos elementos que compõem o nosso corpo, mas de princípios mais elevados, como é o caso dos corpos celestes estudados na astrologia, ou de substâncias diferenciadas como anjos e demônios, ou mesmo Deus, que a gente remete ao conceito aristotélico de substância, tá? Não ao conceito que a gente tem hoje de substância. Um efeito natural poderia ser causado por forças naturais, por forças terrestres, ainda que pudessem ser atribuídos aos corpos celestes. Porque o efeito não derivava dos elementos que compunham o corpo em questão, mas eram causados pelas forças naturais dos corpos dos astros. Então, imagina que aqui eles não estão recorrendo a uma explicação sobrenatural, mas sim que os efeitos que um mago poderia produzir na natureza recorria a elementos que constituíam ou o próprio corpo dele, ou o corpo das coisas, né, os elementos do corpo dele, ou os elementos das coisas que ele estava utilizando, ou ainda os elementos físicos dos próprios astros. Tá? E aqui, ainda que a gente está falando de elemento, né, mais particularmente fogo, terra, água, ar, né, os astros também tinham a questão do éter em si, ainda que a gente está falando dos elementos, a gente não está falando do fogo, água, terra e ar físico. Tá? Ainda que a gente possa considerar como algo dos próprios corpos, algo da natureza, mas ainda assim é uma natureza de caráter metafísico. Tá? É um caráter que, de certo modo, transpassa o físico, mas que ainda assim, esse transpassar o físico, ele não é sobrenatural. Ele ainda está utilizando o que constitui esses corpos, tá? Nessa visão. E, assim, quando a gente fala de um efeito causado por anjos, por demônios, ou mesmo por Deus, a gente já não está falando de efeitos naturais. Tá? A gente está falando de efeitos sobrenaturais, além do natural. Tá? Algo pode ser metafísico e natural. Algo pode ser metafísico e preternatural. Ou algo pode ser sobrenatural. E essas ações geradas por anjos, por demônios, por Deus, que transpassavam o que a época considerava como natural, poderia ser benéfico, e servir a propósitos naturais ou a propósitos divinos, mas também poderiam ser maléficos,
E aí, no caso dessas ações que não são naturais, que são além do natural, que são sobrenaturais, que são geradas por essas outras substâncias e que são maléficas, que se destinam a propósitos maléficos, aí sim nós temos uma ação de demônios, aí sim poderia ser passível de ser condenado pela igreja. Então, a gente tinha essa visão ali no fim do período medieval, e ainda que eles não soubessem uma causa específica que causava os efeitos daquilo que eles estavam estudando, seja na astrologia, na alquimia, na teologia, enfim, eles se assentavam em princípios gerais, né, alicerçados nesse pensamento escolástico. Tá? E lembra que eu falei antes que os textos herméticos poderiam ser textos técnicos com viés mais prático? Então, as práticas herméticas também visavam o poder e o controle sobre o mundo telúrico através dessas relações de simpatia e antipatia entre os seres astrais e os seres terrestres. Também buscavam dar prognósticos, também buscavam prever o futuro através das propriedades ocultas das coisas, né? Mesmo de propriedades ocultas dos vegetais, minerais, né? dos astros, enfim. E, assim, os próprios filósofos naturais viam na ciência primitiva que estava ali nascendo, né, uma caça pelo segredo da natureza, pelos segredos da natureza, assim como a própria magia natural também era uma caça dessa forma. E se todo mundo, né, tanto filósofo, tanto mago, quanto cientista, está buscando desvendar os segredos da natureza para, de alguma forma, trazer mudanças positivas para a realidade, onde é que há uma divergência? Onde é que há um ponto de ruptura? Bom, o primeiro deles está vinculado à ideia de uma democratização do saber, de uma laicização do saber. O saber deve ser disseminado de modo que todos possam usufruir desse saber, e não apenas iniciados ou alguns poucos eleitos. Então, esses conhecimentos devem ser ensinados de modo simples, de modo sem mistificações. Os experimentos práticos também devem ser comunicáveis de modo que qualquer pessoa, repetindo-os em outro lugar, observando as mesmas condições, possa obter os mesmíssimos resultados. Então, o primeiro ponto de ruptura é com a ideia de um conhecimento reservado para iniciados. É uma ideia de que somente esses iniciados podem realizar tais procedimentos e gerar tais efeitos. Aqui a gente está falando da ideia de que todo mundo pode ler, de todo mundo pode entender, de que todo mundo pode, observando os mesmos procedimentos, observando as mesmas condições, realizar o mesmíssimo experimento e obter o mesmíssimo resultado. Há uma ideia aqui de reprodutibilidade, inclusive, né? De, não só de uma acessibilidade, mas também de uma reprodutibilidade. Tá? Então aqui, por exemplo, você não precisa ser iniciado em uma determinada tradição para entender, para praticar uma determinada coisa, para produzir um determinado efeito. Não, qualquer pessoa pode estudar, entender, repetir o processo e ter o mesmo resultado. Tá? O segundo ponto de ruptura é essa noção de historicidade que a gente viu. O mito da Era de Ouro se inverte aqui e temos a ideia do progresso. A verdade é encontrada pelos desenvolvimentos e descobertas humanas no decorrer da história, sendo o futuro cada vez mais promissor. O passado, na verdade, é rude e selvagem para eles. Né? Nesse ponto de ruptura, o futuro é sempre mais promissor do que tem no passado. Tá? Então, se há uma Era de Ouro, ela sempre vai ser a era posterior à nossa, e não que houve uma Era de Ouro lá no passado. Tá? Não é possível, então, medir o peso da participação do hermetismo na transformação da mentalidade do homem dentro de tudo que a gente viu, por alguns motivos. Não é possível sequer afirmar que houve apenas a influência da tradição hermética renascentista sendo praticada, mudando o pensamento ali do período do Renascimento, pois a experiência do hermetismo no período renascentista era uma manifestação particular de um fenômeno muito mais geral. Como nos diz Hanegraaff, esse fenômeno estava muito mais ligado ao que ele chamava de orientalismo platônico. De certo modo, não há como isolar a influência do hermetismo da influência do neoplatonismo ou mesmo de outros sistemas filosóficos que existiam na época. Também temos que considerar que alguns elementos do hermetismo que hoje nós compreendemos não eram compreendidos por eles naquele período, por alguns motivos. Porém, a gente percebe sim que a posição do homem em relação à natureza passa
a cada vez ser menos contemplativa para ser cada vez mais desveladora. O homem passa não apenas a ansiar conhecer a natureza, mas a tentar dominá-la em prol desse ideal de progresso. A ideia hermetista de que a própria natureza esconde seus mistérios e que nós podemos descobri-los e utilizá-los foi importante no desenvolvimento do pensamento científico, ainda que não é uma ideia exclusivamente do hermetismo, como a gente viu. Num primeiro momento, isso ocorria com uma postura iniciática, com a postura de desvelar por meio das correspondências esses mistérios, né, na necessidade de iniciação também para esse entendimento, mas isso com o tempo passou a ter uma postura cada vez mais laica e democrática, mas buscando uma reprodutibilidade daquilo que se faz, mas buscando assentar-se na experiência, que na fé, que apenas na contemplação, enfim. Ainda que os entendimentos renascentistas do hermetismo possam ser imprecisos quanto ao hermetismo propriamente dito, dentro do que nós conhecemos hoje, ou que tenham se baseado em ideias míticas, tais entendimentos importam para essa análise, ainda que imprecisos, pois foram eles que ajudaram a somar ao paradigma de pensamento renascentista e, com ele, produziu frutos que reverberam até hoje, como é o caso da própria ciência. O hermetismo, de certo modo, ele serviu para reforçar aquilo que já estava tendo um paradigma antes, né? Como a gente viu lá na escolástica. Ele reforçava aquela atitude, principalmente porque tinha aquela ideia da psicoteologia, né? Dessa filosofia perene, dele sendo o iniciador, né? Uma figura importantíssima nessa era de ouro, que era uma era que a gente desejava, ansiava voltar. E, assim sendo, era importante que esses textos fossem estudados, que esses textos fossem entendidos, que aquelas práticas fossem executadas, porque estaríamos replicando algo que aconteceu no passado, que a humanidade estava mais próxima do divino. Então, aqueles ideais estudados ali nos textos herméticos eram importantíssimos de serem estudados, a ponto do Ficino ter pedido para ir a leitura de Platão, a tradução de Platão, foca aqui nesse hermetismo egípcio aqui. Bom, a gente sabe que os magos não operam como os cientistas, mas as suas conjecturas estimularam a vontade humana em descobrir os segredos que a natureza guarda e a buscar o progresso, não só do homem, mas também da humanidade como um todo, através dessas descobertas. De tal modo que é possível vermos magos e alquimistas que também eram cientistas, né? Pessoas que visavam, que estudavam, que praticavam esse paradigma mágico hermético renascentista e que também estavam praticando o paradigma científico, aquele paradigma que estava surgindo ali no início da Idade Moderna. Essas conjecturas não foram frutos de um pensamento hermético renascentista que se desenvolveu apartado de outros campos de um modo autônomo, como se somente ele estivesse acontecendo ali, mas que se insere em um paradigma cristão, se insere em uma filosofia que estava estudando essa questão do conhecimento, né, da própria utilização da razão, da própria utilização da lógica, né, a própria formação da ciência que já estava acontecendo, de certo modo, já estava havendo uma estruturação para que isso surgisse, né? Já estava havendo os seus primeiros sinais de nascimento por meio da experimentação, né? Por meio da busca de replicabilidade. E essa ciência, quando nasce, rompe com esse paradigma antigo, mágico, esotérico, iniciático, para dar espaço a um paradigma epistemológico que nasce ali no período moderno, né? Um paradigma que visa que a gente saiba o que nós podemos conhecer, o que é o conhecimento, o que é a verdade, até onde nós podemos conhecer. Se é pela razão que conhecemos, se é pela experimentação do mundo que nós conhecemos, né? Se é pela empiria que nós conhecemos, se nós já temos aquele conhecimento dentro de nós, né? Ou se nós vamos desenvolvendo com o tempo, por meio da experimentação, enfim.
Talvez a resposta de haver ou não influência da tradição hermética renascentista no pensamento moderno seja literalmente hermética, com perdão do trocadilho. Algumas verdades não se revelam em fórmulas, não estão tão claras, mas a gente as observa no silêncio entre as palavras. Então, infelizmente, a gente não conseguiu responder a pergunta que foi colocada lá no início, mas sim, vimos que existem sim influências, ainda que não podemos dizer que foi somente daquilo que essas influências surgiram, tá? Então, espero que tenham gostado, obrigado por terem escutado até aqui e nos vemos no próximo episódio.